Salve Maria! Um grande escritor chamado Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Hoje nós vamos conhecer a vida de uma santa nascida em Roma e considerada desde o século XV a padroeira da música por seu talento com a harpa, Santa Cecília. No meio da Roma pagã, ela era filha de um riquíssimo senador romano e converteu-se muito cedo ao cristianismo, assistindo diariamente às missas celebradas pelo Papa Urbano na Via Ápia, onde era rodeada por pobres que esperavam as suas habituais esmolas. Cecília chegou à idade adulta e era normal que ela fosse encaminhada ao casamento. E sem que ela soubesse, seus pais a prometeram em casamento a um jovem patrício romano, muito rico, chamado Valeriano. Mas Valeriano era pagão e Cecília havia feito, desde criança, o voto de castidade perfeita. Ela queria ser virgem como Nossa Senhora foi virgem e não queria casar-se com Valeriano. Mas, naquela época, na sociedade patriarcal romana, era impossível não aceitar a vontade do pai. Ela era obrigada a casar. Chegou o dia da cerimônia. Festa, pompa, era uma família riquíssima, então uma cerimônia de muita pompa, muita grandeza, e ela tendo que demonstrar aquela alegria por estar casando, mas interiormente ela sofria muito. E uma coisa impressionante, porque ela estava com a túnica dourada, muito bonita, mas por baixo ela trazia o cilício, um cilício de penitência, com pontas que a faziam sofrer. Para quê? Para lembrar-se do amor de Deus e não se deixar desviar pela atração das coisas terrenas. O coração dela estava aflito. A festa terminou e Santa Cecília encontrou-se a sós com seu esposo para a primeira noite de núpcias. O que é um momento de alegria para qualquer casal, a primeira noite de núpcias, para ela era um tormento, porque ela tinha dedicado a sua virgindade a Deus. Ela não tinha uma vocação para o casamento como a maioria das pessoas. Ela queria dedicar a sua vida e a sua virgindade a Deus Nosso Senhor. E nesse momento ela pôs toda a sua confiança na divina providência e com muita amabilidade, mas também com firmeza, voltou-se para o marido e disse: Valeriano, eu me acho sob a proteção direta de um anjo. Este anjo defende e guarda a minha virgindade. Você não queira fazer nada contra mim, porque se você me tocar, vai provocar a ira de Deus. O marido ficou estupefato, não entendeu nada. Ele era pagão, nem sabia voto de virgindade, nem conhecia isso direito. E Santa Cecília afirmou com coragem: eu sou cristã. Eu consagrei a minha virgindade a Deus, nosso Criador. A fidelidade ao voto traz a bênção, mas a violação de um voto feito a Deus acarreta o castigo. Valeriano ficou impressionado. Ele disse: olha, peraí, você tem que me provar que isso é verdade. E Cecília respondeu: se você se converter e for batizado, você também vai ver o anjo de Deus. E Valeriano aceitou. Recebeu naquela mesma noite o batismo e tornou-se também cristão. Foi tal o entusiasmo de sua alma que no dia seguinte ele foi à casa de seu irmão, Tibúrcio, e relatou tudo o que havia acontecido. E Tibúrcio também ficou tocado pelo Espírito Santo e se converteu e foi batizado pelo Papa Urbano. Mas naquela época, Roma estava dominada pelo paganismo. E por ordem de Almáquios, prefeito de Roma, homem pagão e duro de coração, era proibido dar sepultura aos cristãos da cidade. Todos tinham que ser lançados fora da cidade. Mas Valeriano e Tibúrcio, desobedecendo às leis vigentes na época, dedicaram-se a sepultar todos os cadáveres cristãos que encontravam. E, como é natural, acabaram sendo presos e foram levados diante do prefeito. E o prefeito disse: não, calma. Vocês desobedeceram à lei e merecem a morte. Mas eu sou bondoso. Se vocês adorarem ao Deus Júpiter, o grande Deus Júpiter, vocês serão salvos. Eles, porém, disseram: nós só adoramos o verdadeiro Deus e seu Filho Jesus Cristo, e não esses deuses feitos de pedra. O prefeito não gostou daquela recusa e mandou que torturassem os dois. Mas eles se mantiveram fiéis às suas promessas do batismo e foram condenados à morte e decapitados na localidade de Pagos Trópios,
nas proximidades de Roma. Morto Valeriano e seu irmão Tibúrcio, Almáquio mandou prender Santa Cecília. Chegando ela diante do prefeito, ele a intimou: aonde estão escondidos os tesouros de seu esposo e de seu cunhado? Todos eles pertencem agora ao império. Ela olhou bem nos olhos dele e disse: estão muito bem guardados, e todo o exército romano não será suficiente para encontrá-los. Almáquio a olhou com a cara séria. De fato, não iria encontrar nunca, porque ela distribuiu todos os bens, todo o dinheiro do seu esposo para os pobres. Almáquio então ordenou que Cecília fosse levada ao templo e sentenciada. Tentaram obrigá-la a queimar incenso aos deuses e a adorar os deuses pagãos. Ela, porém, se manteve firme e por isso foi condenada a morrer por asfixia. Então, trancaram Santa Cecília na instalação balneária de seu próprio palacete e soltaram vapores de água. Cecília experimentou uma proteção divina extraordinária. E embora a temperatura fosse altíssima, a ponto de tornar-se intolerável, a serva de Deus não sofreu nada. Tiraram ela de lá e lançaram num banho de água fervendo. Ela saiu totalmente ilesa. Durante todas as torturas, ela falou com tanta convicção aos soldados sobre a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os soldados se converteram e prometeram abandonar o culto dos deuses. Almáquio então ordenou que ela fosse decapitada. Mas havia uma coisa curiosa na lei romana. Era permitido que a espada, ao momento da decapitação, fosse lançada sobre o pescoço da vítima, no máximo por 3 vezes. O soldado, que era prático nisso, o carrasco, encarregado de cortar a cabeça dela, falhou de maneira inexplicável e, mesmo com 3 golpes, não conseguiu separar a cabeça do tronco de Santa Cecília. E ela viveu ainda 3 dias, gravemente ferida pela espada assassina. Muitos cristãos vinham visitá-la e ela dava bons e caridosos conselhos. Pediu que fosse entregue ao Papa todos os seus bens e que ele distribuísse entre os pobres. E ela fez mais um pedido ainda, de que a sua casa fosse transformada em igreja. E isso foi feito logo depois de seu falecimento. Ela morreu em 16 de setembro e foi enterrada no cemitério de São Calixto. Muitos séculos depois, em 1599, foi aberto o túmulo de Santa Cecília e o seu corpo estava intacto, na mesma posição em que ela foi enterrada. Havia naquele momento um escultor italiano chamado Stefano Maderno, e ele reproduziu em finíssimo mármore, em tamanho natural, a imagem de Santa Cecília, que se pode ver até hoje no cemitério de São Calixto. Santa Cecília é a santa que tem mais capelas e templos com seu nome na Europa e em todo o mundo. Ela foi um modelo de fortaleza. Ela é um modelo de amor a Deus. Sejamos fortes e não recuemos diante das ameaças daqueles que não amam a virtude. Bondade e fortaleza, decisão e pureza foram as virtudes que Santa Cecília nos deixou como exemplos para as nossas vidas. Ela foi um modelo, como todos os santos são modelos para nós. E na próxima semana estaremos novamente com vocês para conhecer a vida de outro santo. Salve Maria!